O meu nome é Ana Oliveira, sou professora na Universidade Lusófona no Centro Universitário do Porto. Atualmente sou coordenadora da licenciatura em Comunicação Aplicada. A par disso, sou também investigadora integrada do SICANT. Nos últimos anos tenho vindo a trabalhar questões relacionadas com a literacia mediática, a criatividade em contextos educativos formais e não formais, a cidadania jovem e, mais recentemente, as questões relacionadas com a intergeracionalidade. E hoje vamos falar sobre o projeto Storyline. Então, o projeto Storyline, ele é quase como que um culminar do trabalho que tenho vindo a realizar ao longo dos últimos 10 anos. Foi na altura em que comecei a desenvolver a minha dissertação de doutoramento. E este projeto parte do princípio de que as relações intergeracionais contribuem para as formas como as gerações mais jovens compreendem e experienciam a cidadania. E, portanto, apesar de os jovens terem efetivamente aqui o nosso foco, porque aquilo que estamos a recolher, em primeiro lugar, são as suas experiências e as suas expectativas daquilo que significa ser cidadão e viver a cidadania no contexto nacional, estamos também a contactar com as gerações mais velhas para tentar encontrar os tais pontos de ligação. A par disso, o projeto foca-se também na questão dos meios digitais. Nós sabemos que os meios digitais têm, nos dias de hoje, uma importância muito grande ao nível da socialização das gerações mais jovens e, portanto, na altura em que desenhamos o projeto, fez também sentido incluir esta variável, por assim dizer, para também conseguirmos perceber um bocadinho melhor qual é o real impacto que as redes sociais têm na criação de memória, na criação de experiências e na preservação destas vivências de cidadania. Portanto, nós temos aqui este foco muito grande nas questões comunitárias e, portanto, o que está a acontecer é que o projeto arrancou já com um conjunto de parcerias previamente estabelecidas para nos ajudar a chegar mais facilmente a estas comunidades consideradas mais vulneráveis por diversos fatores, não só fatores sociais, mas também económicos e demais. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que somos nós que estamos a ir ao encontro destes jovens, fazendo recrutamento direto para que estes se interessem por se envolverem nas dinâmicas do projeto. A par disso, há aqui uma questão também muito importante para nós, que é a contextualização histórica do nosso país, não é? O nosso país é historicamente marcado por contextos de imigração e de imigração. E, portanto, o projeto também se baseia nestas dinâmicas, não é, sociais para trabalhar estas questões de cidadania. Portanto, nós queremos compreender de que forma é que aqueles que vêm e aqueles que vão também experienciam a cidadania. Na prática, aquilo que vamos fazer através do projeto Storyline é partir de uma base teórica, que tem que sempre existir quando desenvolvemos um projeto de investigação, mas depois desta parte teórica nós vamos passar diretamente para o campo, que é a fase em que nós estamos neste momento a entrar. Portanto, nós em primeiro lugar vamos falar com um conjunto de perfis que nós definimos, que consideramos especialistas, e que estes especialistas, na nossa perspectiva, não são os académicos ou apenas os académicos que já têm trabalho de investigação nesta área, mas são as pessoas que trabalham com estas comunidades. Portanto, nós vamos trabalhar com técnicos de juventude, vamos entrevistar também pessoas que dão formação ou que trabalham com públicos mais velhos ou públicos mais jovens em contextos de educação não formal, portanto fora da escola. E depois, partindo desta fase, aquilo que vai acontecer é que nós vamos para as comunidades e vamos trabalhar diretamente com elas. O que é que vamos fazer aqui nesta fase do projeto? Vamos realizar workshops com jovens destas comunidades, em que vamos trabalhar um conjunto de temas que se relacionam com a cidadania e depois vamos também realizar mesas redondas comunitárias em que vamos juntar os dois públicos, portanto o público mais jovem e o público mais velho, para de alguma forma discutir e tentar explorar a forma como dentro de uma comunidade, marcada por todas estas dinâmicas que já mencionei anteriormente, de migração, imigração e tudo mais, para discutir e compreender de forma mais aprofundada de que forma é que a cidadania é vivida e é trabalhada a partir da raiz comunitária. Daqui, uma das coisas principais, e consideramos que será um dos grandes outputs do projeto, um dos grandes resultados, será uma espécie de um arquivo de memórias da cidadania. E, portanto, isto será trabalhado a nível das redes sociais. Optamos por trabalhar com o Instagram, que é uma rede que acaba por agregar estes vários públicos.
e, portanto, a nossa página de Instagram, a página do projeto Storyline, acabará por ser o arquivo das memórias de cidadania, daquilo que vamos fazer em contexto das comunidades e principalmente quando juntarmos as duas gerações, vai ser realizar atividades práticas. Nós vamos criar mapas comunitários de cidadania, nós vamos criar narrativas digitais com recurso a vários equipamentos, vamos utilizar telemóveis e afins para, de alguma forma, as gerações se encontrarem e também trabalharem em conjunto as questões da literacia mediática e a literacia digital, que também fazem parte daquilo que é o objetivo do projeto, não é? Que é trabalhar a forma como os meios digitais também têm influência na forma como se preservam estas memórias de cidadania, não é? E estas vivências. Nós vamos ter uma fase de workshops e, portanto, cada um destes workshops ele vai focar-se numa determinada temática. Mas o objetivo é que estes workshops sejam efetivamente práticos e coloquem os jovens a produzir as suas próprias memórias e a reproduzir, aliás, as suas próprias memórias de cidadania. E, portanto, a equipa do projeto, que estará envolvida nesta fase dos workshops, vai dar apoio ao nível da concepção destas tais narrativas. Vamos também aprender a trabalhar com alguns equipamentos, nomeadamente telemóveis, e perceber como é que o telemóvel pode ser mais do que uma ferramenta para publicar só algumas coisas nas redes sociais, mas também para produzir de forma criativa alguma coisa que retrata as nossas experiências. E, portanto, vai haver aqui este foco e este acompanhamento por parte da equipa do projeto para que os jovens na fase de workshops consigam olhar para os meios ou os equipamentos digitais como ferramentas para criação e mais do que ferramentas para executar uma tarefa, que é aquilo que sentimos em contexto de educação formal. E aproveitando o facto de estarmos a trabalhar fora do contexto da escola, vamos tentar aprofundar essas competências. Eu acho que explicando a lógica das mesas redondas comunitárias, não é, que pretendem ser, acima de tudo, espaços seguros para as várias gerações poderem falar sem tabus e sem preconceitos sobre questões de cidadania que são comuns a todas elas, será possível promover o respeito, o diálogo e a empatia entre as várias gerações. Os meios digitais acabam por surgir aqui como plataformas que nos permitem preservar memórias, não é? E experiências, como entretanto já tinha referido. E aquilo que o Storyline pretende fazer é, portanto, ultrapassar esta ideia de que os meios são apenas instrumentos para executar uma tarefa, para serem também utilizados de forma criativa por parte dos jovens. Mas não só dos jovens, porque a partir do momento em que nós entramos no contexto comunitário e trabalhamos com as várias gerações, vamos acabar por ter aqui a tal abordagem intergeracional que vai unir todos estes públicos. Uma coisa que é interessante e que parte de um preconceito existente é que apenas as gerações mais novas é que utilizam estas ferramentas. Mas a verdade é que não. A verdade é que temos uma franja da população que é muito mais velha, que é muito ativa nas redes sociais, que utiliza as ferramentas e que muitas vezes as utiliza de forma não intencional, mas também as utiliza para preservar estas memórias. E, portanto, aquilo que também pretendemos fazer é, ao conversar com estas várias gerações e ao colocá-las em espaços de debate seguros, perceber de que forma é que, individualmente, elas utilizam os meios digitais e as redes sociais para preservar as suas memórias individuais, não é? Perceber como é que estas memórias individuais têm impacto naquilo que nós chamamos de memória coletiva, não é? E depois também ajudar estas gerações a perceber que os seus pontos de contacto, afinal, existem e que, mais do que barreiras que as separam, não é? Há aqui pontos em comum que as interligam e que podem ajudá-las a continuar a construir e a preservar estas memórias de forma colaborativa, que é tão importante para uma comunidade sobreviver e manter a sua essência. Nós, neste momento, aquilo que já fizemos em termos de trabalho prático foi um grupo de foco com o piloto para testar o guião, que já foi desenvolvido e tudo mais, com um grupo pequeno de jovens, nossos estudantes, aqui no Centro Universitário do Porto, da Universidade Lusófona, e, portanto, ainda é uma fase muito preliminar. E, a par disso, estamos agora, como já referi, a iniciar a fase de entrevistas com os especialistas.
Acredito que num projeto nestes moldes, que tem aqui um foco comunitário tão grande e um foco também nas populações consideradas mais vulneráveis, tem aqui um conjunto de desafios, nomeadamente o conseguir chegar a estas comunidades e, por esse motivo, partir para um projeto destes com uma rede de parceiros é fundamental, porque esses parceiros serão a nossa porta de entrada para estas comunidades. E nesse aspecto considero que os parceiros com que arrancamos o projeto e as parcerias que estamos agora a estabelecer serão fundamentais para conseguirmos evitar alguns constrangimentos que podemos enfrentar em termos de planeamento do projeto e tudo mais. Depois, uma outra dificuldade que também surge é conseguir aliciar as pessoas para se envolverem livre e espontaneamente em projetos de investigação. Portanto, o objetivo não é nós obrigarmos as pessoas a participar neste projeto e, portanto, o primeiro passo crucial, diria eu, é conseguir fazer com que as pessoas, os nossos públicos-alvo, consigam perceber o que é que este projeto lhes pode trazer, não é? O que é que elas vão ganhar ao participar num projeto deste género. E considero que encontrar a narrativa ideal para conseguir explicar às pessoas o que é que nós estamos a fazer, evitar a linguagem académica e conseguir fazê-las perceber em que é que este projeto pode ajudar-nos a nós, na perspectiva académica, de conhecer melhor o nosso contexto social e tudo mais, mas também a elas nos seus próprios contextos comunitários e nas suas próprias vivências cotidianas. Portanto, considero que estas, neste momento, são as maiores dificuldades que estamos a aprender a gerir, mas que com esta tal rede de parceiros e encontrando as palavras ideais para conseguir envolver as pessoas, que vamos conseguir alcançar os objetivos do projeto.